e vou colocar o resistor de carga aqui. A família 12, a X, a U, a T, 7 é de corrente muito baixa, aí na casa de 1 mA, um pouquinho mais, um pouquinho menos, depende da válvula e da condição de funcionamento. Então, eu vou colocar um resistor alto para a simulação. Pegar DC, colocar aqui. Com isso eu consigo uma fonte de energia. Eu vou chamar isso de 200V, mas esse é só o nome dele, tá? A tensão aqui eu vou pôr 200. DC, então eu já tenho uma tensão de 200 volts. Para limitar essa corrente aqui, uma conta rápida. Se a válvula conduzir, saturar, entrar em curto, e eu quiser limitar em 2 mA, então 200 volts dividido por 0,002, 2 mA, dá 100 mil. Então um resistor de 100K aqui. Esse é o nosso resistor de carga. Então o resistor de carga, limitando aqui, eu vou ligar o pino 8, que é esse, que é o catodo desse triodo da esquerda, vou ligar diretamente no terra. Pode fazer isso? Pode, normal. E o pino 7, que é a grade, eu vou referenciar ao terra com um resistor de valor bastante alto. Vou colocar aqui pelo menos 1 mega. O valor correto aqui está no datasheet. Mas como eu disse, nós vamos fazer uma coisa aqui mais sem compromisso para entender o princípio de funcionamento. Então o pino 8 está no terra, quer dizer, o catodo está no terra e a grade está no terra também, só que via um resistor muito alto, no caso aqui 1 mega. Então a grade enxerga o terra. Eu vou colocar aqui um amperímetro. Vamos rodar a simulação, vamos ver o que está acontecendo. 1,27 mA. Olha que está mais ou menos por ali, tá? 12X7 é mais ou menos esse valor de corrente. Se olhar o datasheet, vai ver que não está muito errado, não. Então, o que tá acontecendo aqui? Eu tenho uma tensão de 200 volts com esse resistor limitando esse valor. Esse é o que a gente chama de resistor de carga. Tá vendo que eu estou fazendo de cima para baixo? É vício. A gente sabe que a corrente é de baixo para cima, mas é um vício nosso, porque na escola nós aprendemos que a corrente elétrica é do positivo para o negativo. Os elétrons saem daqui, tem uma limitação por conta da grade estar no mesmo potencial da placa, então tem elétrons limitando elétrons aqui. Como o catodo está negativo, está no chassi, e a grade também no chassi, então tem elétrons aqui, o mesmo potencial. Então alguns elétrons estão sendo freados aqui, a torneira não está totalmente aberta. E assim eu tenho esse fluxo de corrente. Kleber perguntou, por que precisa do resistor de 1 mega ligado na grade? Da grade para o terra. É para ter o potencial de 0. Porque se eu abandonar o potencial, deixar a grade frouxa, vamos fazer um teste aqui, o que acontece? Se eu deixar a grade sem potencial nenhum, a válvula pode conduzir demais, ou não conduzir nada, vamos ver. Aqui está conduzindo. Aqui na verdade não aconteceu nada, né? A corrente está a mesma. Na prática é para mudar um pouco, tá? Porque como não tem um potencial de freio aqui dos elétrons, a tendência é a corrente subir muito. Ou já vi acontecer de não ter corrente nenhuma, porque alguns elétrons trombam na grade e ela fica negativa. Mas enfim, depende da geometria da válvula, ela pode ter corrente ou não. De qualquer maneira, assim, aterrando a grade
com o resistor bem alto, eu coloco um valor negativo, eu coloco uma referência nela. E vai acontecer uma coisa interessante também. Alguns elétrons que foram excitados aqui com o calor, elétrons energéticos que estão carregando, foram disparados aqui do catodo, alguns vão trombar na grade. E esses elétrons vão voltar para o Terra via esse resistor. Por isso que na literatura você vê o nome dele como resistor de escape de grade, para dar o escape a alguns elétrons que fogem por aqui e voltam. Sai do negativo e volta para o negativo, né? A verdade é que os elétrons ganharam energia aqui, por isso que eles vão fluir. Tem algumas coisas aqui na válvula que é bem complexo, como o caso do rebote aqui, emissão secundária. A placa também emite elétrons, só que a placa está positiva. Como é que ela vai emitir elétrons? Pois emite emissão secundária. Porque eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar aqui, vou colocar o ground e vou colocar uma outra fonte de energia que vai variar. Vamos fazer alguns testes aqui. Eu vou chamar de VG, tensão de grade, tá? E ela vai ser de menos 5. Então, eu tenho uma tensão de menos 5 aqui, o potenciômetro vai excursionar para lá para cá. A princípio eu vou deixar ele zerado para continuar como estava. A grade está em 0. 1.34 mA. Agora eu vou trazer o potenciômetro mais próximo dessa tensão negativa que é menos 5. Olha o que está acontecendo com a corrente. Eu estou subindo a tensão negativa de grade. Quando eu subo a tensão negativa, eu tenho mais elétrons aqui e os elétrons daqui de baixo que tentam subir não conseguem mais. Até cortar, a válvula entrou em corte. Está conduzindo mais nada. E aqui, à medida que eu vou afrouxando, né, à medida que eu vou tirando a tensão, ela vai ficando, a corrente vai subindo. Novamente, eu vou colocar aqui um voltímetro e ver o que está indo para a grade. 0 volt de grade, corrente máxima. Nunca deixa a grade positiva, senão ela vai começar a conduzir também. Se a grade ficar positiva, vai ter elétrons fluindo por ela. Ela não foi feita para conduzir. Vai derreter a grade. À medida que a grade vai ficando negativa, a corrente vai caindo. E justamente isso é a amplificação. À medida que eu coloco mais ou menos tensão negativa na grade, eu tenho mais ou menos corrente lá na placa. Isso é amplificação. E para quem já entende um pouco mais de válvula também, a transcondutância é a capacidade que ela tem de variar a corrente de placa com a variação de tensão de grade. Em geral, válvula de potência tem transcondutância maior. Ela consegue manipular mais corrente aqui. E válvula de sinal tem transcondutância menor. Transcondutância é o GM, tá? Quando você vê lá o datasheet GM, aliás, não é só o GM, né? Mas é normal encontrar GM ou micro Siemens ou micro Mos. Tá escrito alguma coisa assim. Mas enfim, isso é uma relação de quantos miliamperes ela consegue variar para cada volt de grade. Certo? Isso é o funcionamento da válvula. Você varia a tensão e acaba variando a corrente.